bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu turno de estudo. Na aula de hoje nós vamos estudar os pronomes reflexivos, reflexive pronouns. A definição são pronomes utilizados para indicar a ação sofrida pelo próprio sujeito. Então, se a definição do pronome reflexivo remete a uma ação indicada pelo próprio sujeito, nós temos que primeiro fazer a relação entre os pronomes pessoais e os pronomes reflexivos. Nós estudamos em séries e aulas anteriores que os pronomes pessoais são aqueles pronomes que exercem a função de sujeito da frase. Geralmente aparecem no início. Nós temos os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele, ela, ele ou ela. Nós, vocês, eles ou elas. Vocês podem observar que, para cada pronome pessoal que aqui temos, existe um pronome reflexivo correspondente. Vamos observar. I, myself, que significa eu mesmo. You, yourself, você mesmo. He, himself, ele mesmo. She, herself, ela mesma. It, itself, ele mesmo ou ela mesma. Observe agora que para os três pronomes de plural, nós temos we, ourselves. Observe o plural. Você troca o F e acrescenta VES. Nós mesmos. Vocês, vocês mesmos. Também acrescenta VES. E they, themselves, eles mesmos ou elas mesmas. E uma curiosidade. Observe que nós temos you, que significa você no singular, e you, que significa você no plural. Quando for referente a pronome pessoal, a forma de escrever é a mesma. You, você, you, vocês. Já quando for utilizado o pronome reflexivo correspondente, no singular você tem yourself, com F, está no singular. Significa você mesmo. Já no plural, yourselves, significa vocês mesmos. Então, quando vocês forem utilizar o pronome reflexivo, você vai ter que identificar se o you da frase está exercendo a função de sujeito é você no singular ou se é vocês no plural. Isso nós vamos ver nos próximos exemplos. Agora, nós vamos observar os exemplos do uso dos pronomes reflexivos. Veja como utilizamos os pronomes reflexivos. Vamos aos exemplos. Você tem o primeiro exemplo. I cut myself with a knife. Eu me cortei com uma faca. Observe que o sujeito é o pronome I, que significa eu. Portanto, como o sujeito aqui é o pronome eu, o pronome reflexivo que você vai utilizar é myself. Próximo exemplo. He made himself the quiz. Ele mesmo fez a prova. O sujeito é o pronome he, consequentemente, o pronome reflexivo será himself. Próximo. She loves to look herself in the mirror. Ela gosta de se olhar no espelho. O sujeito aqui é o pronome she, consequentemente, o pronome reflexivo utilizado será herself. Próximo. The dog itself buried the bone. O cachorro mesmo, ou pode ser o cachorro, ele mesmo enterrou o osso. Observe, o sujeito aqui é the dog, o cachorro. Nós temos aqui um animal. Nós vamos ver que quando acontecer esse caso do sujeito vier na forma de nome, você deve saber qual é o pronome pessoal primeiro que substitui a esse sujeito aqui. Observar, pronome pessoal que substitui, para depois você fazer a associação do pronome pessoal para utilizar o pronome reflexivo. No caso de the dog, cachorro, o pronome pessoal aqui é it. Logo, o pronome reflexivo correspondente ao pronome it será itself. Próximo exemplo. We made ourselves the quiz. Nós mesmos fizemos a prova. O sujeito é o pronome we, que significa nós. Logo, se o sujeito da frase é o pronome we, nós devemos utilizar ourselves. Próximo exemplo. Mike and you went yourselves alone to school. Mike e você foram sozinhos mesmos para a escola.
Veja agora um fato que deve ser observado. Aqui eu tenho um sujeito composto. Eu tenho Mike, que é o primeiro termo, e o pronome you, que significa você, no segundo. Só que nesse caso aqui, eu tenho um sujeito composto formado por um nome e o pronome you. Por que, que o sujeito aqui, no caso, por que, que o pronome reflexivo aqui foi yourselves? Porque o you, ele está formando um sujeito composto com o nome Mike. Se eu traduzir isso aqui, Mike e você, é a mesma coisa que vocês. Aí vem aquele exemplo que eu expliquei do you. Quando o you ele tiver a tradução de você, que é o caso aqui, e formar um sujeito composto com qualquer outro termo, isso tudo substitui por vocês. Logo, o pronome reflexivo a ser utilizado aqui será yourselves, vocês mesmos. They prefer themselves to cook the dinner. Eles mesmos preferem preparar o jantar. O sujeito aqui é o pronome they, o pronome reflexivo a ser utilizado é themselves. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Que o pronome reflexivo que será utilizado na frase será de acordo com o sujeito que estiver aqui. Portanto, pronome reflexivo ele vai ser utilizado conforme o sujeito da frase. Basta observar o sujeito para você utilizar o correto pronome reflexivo. Agora vamos a uma observação importante. Quando o sujeito vier na forma de pronome, devemos saber qual pronome pessoal o substitui corretamente para, na sequência, utilizarmos o correto pronome reflexivo. Foi referente ao exemplo quando apareceu the dog no slide anterior. Nós vamos observar a mesma coisa. É quando o sujeito vier na forma de nome. Quando o sujeito vier na forma de nome. Olha o exemplo. Robert made himself the quiz. Por que eu estou usando himself? Porque Robert é um sujeito simples do gênero masculino. Então, o pronome pessoal equivalente a Robert é he. E de acordo com a regra, quando o sujeito for equivalente a he, você usa himself. O outro exemplo, Anna fixed herself the car. O sujeito é o nome Ana, sujeito feminino. Logo, o pronome reflexivo é herself. Por qual motivo? Porque Ana é igual a she, que tem como tradução ela. E quando o sujeito for she, você usa herself. E o próximo exemplo, ó, Tom and Jack cleaned themselves the flat. Sujeito composto formado por dois nomes, Tom and Jack. O pronome reflexivo utilizado aqui foi themselves. Por quê? Porque Tom and Jack é a mesma coisa que they, eles ou elas. Dois nomes, sujeito composto Tom and Jack, você utiliza they. E quando o sujeito for equivalente ao pronome they, o pronome reflexivo correspondente será themselves. Portanto, quando o sujeito vier na forma de nome, primeiramente devemos saber qual é o pronome pessoal que substitui a esse sujeito que se encontra na forma de nome, quer seja sujeito simples ou composto, para a partir daí, depois que você descobrir qual é o pronome pessoal equivalente, o pronome reflexivo que vai ser utilizado na frase.